Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão da- das obras espíritas. E eu vou fazer hoje a reflexão, vamos fazer hoje a reflexão de, de mais um capítulo da obra Ceifa de Luz. E desta vez a gente vai ler o capítulo 3 no mundo afetivo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. João 1:4-11. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, na vida cotidiana, na vida que lidamos dia a dia, as pessoas com as quais temos contato todos os dias, muito raramente nos acomodamos sem ela, sem a violência, quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Quantos de nós, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, não nos identificamos com esse parágrafo? Não nos identificamos exatamente com esse parágrafo. Um ato é dito muito comum, principalmente quando amamos alguém. Exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser, ao nosso modo de ser, ao jeito que a gente quer que o outro seja. Olhe, eu sou testemunha. Eu sou testemunha ativa e passiva desse fato, desse contexto. Tanto exigindo que a outra pessoa que esteve comigo se condicionasse ao meu modo de ser, como me vi por várias vezes me moldando ao modo de ser que a pessoa queria que eu fosse. Não uma nem duas, mas várias e várias vezes, várias relações passadas. Várias relações passadas. Me vi como sujeito ativo e passivo. Essa situação de exigir que o outro se condicione ao meu modo de ser, né? Que a outra mulher se condicionasse ao meu modo de ser, que eu me condicionasse ao modo de ser dela. Sem, portanto, respeitar as nossas diferenças, os nossos momentos evolutivos, sem respeitar as nossas diferenças, os nossos momentos evolutivos, agindo, portanto, assim sem que a gente se aperceba, com violência. Porque a gente infringe de ser do outro. Perdoe-me, tive que abrir aqui mais a janela. Então, a gente se condiciona ao modo de ser que o outro deseja que a gente seja, e a gente vai querendo moldar o outro no nosso modo, como se fosse
uma massinha de modelar que a gente vai querendo exigir se tornar. Percebem? E isso é, como disse aí, muito comum. Que a gente encontra uma outra pessoa de uma outra realidade, de uma outra formação de família, de outros costumes, às vezes de outras realidades, certamente passando por diversos outros contextos, provações na vida, e quer que a pessoa se torne a forminha de bolo para a gente viver na santa paz. Quando o próprio Cristo nos disse: no mundo tereis tribulações. E a gente só quer relação de paz. Não que a busca seja de relacionamentos conturbados por si só. Mas que a gente encontre, muitas das vezes, nas conturbações que os relacionamentos têm, se a causa não somos nós mesmos, por exemplo, exercendo exatamente isso. Essa violência de querer que o outro seja condicionado ao nosso querer, ao nosso modo de ser, no jeito de se portar, no jeito de agir, no jeito de se vestir, no jeito de falar, no carinho que dê ou deixe de dar. E eu não estou falando, não toquei aí nem na questão da violência com que a gente impõe o nosso modo de ser aos nossos filhos. O desejo de querer que faça uma determinada faculdade. Fazer direito, você tem que fazer medicina, você tem que fazer engenharia. Você tem que fazer concurso público, que é o que vai lhe dar estabilidade. Sabe que loucura é essa nossa? De achar que o que deu certo pra gente vai nitidamente dar certo para o outro. Nós não somos mensageiros de uma nova mensagem que vai tocar outros corações de modo diferente, que vai mostrar, por exemplo, que não é só sendo servidor público que você tem como ganhar a vida. Que às vezes um ator de palco, de teatro, é mais feliz do que nós porque se encontra ali realizando o que sente ter nascido para fazer. Alguém que queira exercer na vida a dança, que queira ser um esportista nas mais diversas áreas de esporte, que queira ser um músico. Mas quantos de nós não trazemos enraizadas as condições que os nossos pais, que os nossos avós se nos impõem? Sempre nós, no fim das contas, estamos agindo com violência para com os que amamos. E exigimos que não haja violência, clamamos contra a violência e exercemos essa violência dentro de casa. Se os entes queridos
não nos compartilham gostos e opiniões, ei-nos irritadiços ou estomagados. E nesse primeiro trecho do parágrafo, eu me vi numa situação por exemplo, eu tenho opiniões políticas diferentes das do meu pai, né? Diferentes das do meu pai. E essas divergências, elas só foram acontecer nos últimos, acho que 20 anos, meu Deus. Acho que nos últimos 15 anos, talvez. Né? Acho que nos últimos 15 anos. E foi quando eu fui adquirindo a consciência de não querer ser cópia moldada dos meus pais, mas encontrar o meu próprio ser, a minha própria identidade. Eu não exijo, graças a Deus, mas qualquer comportamento ou escolha, ou opinião, ou gosto semelhante ao meu por parte dos meus filhos. Eu respeito os gostos deles, os desejos do que queiram ser, do que queiram fazer. Então eu volto ao início. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita a compreensão. E a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias. E mais do que isso, tá? Aí no finalzinho está dizendo, a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias, e mais do que isso. Às vezes, às vezes não, sempre, ao longo das décadas, das diferentes faixas etárias em que vamos nos encontrando, nossos interesses, os nossos ideais, né? Sua área própria de interesses e ideais, às vezes os nossos interesses, os nossos ideais, às vezes não sempre, como eu disse há pouco, vão modificando. Querem ver uma coisa muito prática disso? Isso tem até alguns cursos. Haroldo Dutra Dias, inclusive, me esclareceu. O palestrante mineiro Haroldo Dutra Dias, ele tem um curso, parte das atividades espíritas que ele exerce, ele tem um curso que ele fornece na área de conhecimento, de autoconhecimento, né, de desenvolvimento pessoal, e em que ele aborda justamente essa diferença de interesse, de ideais das diversas faixas etárias. Exemplo prático, quando a gente está ali na faixa da pré-adolescência e adolescência, a gente está nos primeiros interesses do ponto de vista de relacionamento, nos primeiros relacionamentos, ainda está engatinhando nos relacionamentos, doido para começar a namorar, etc. E do ponto de vista de profissão, a gente está querendo entrar, preparar para fazer, na época, fazer a vestibular, hoje é o Enem, na época desse vídeo é o Enem. Então, passando dessa fase, entra-se numa universidade e começa a sua vida acadêmica universitária. Sua vida universitária. Nessa faixa, né? Tá ali dos 17, 18, 20 anos. Você entra e quer fazer sua universidade para se formar. Você está com sonhos de se formar, de adquirir sua independência financeira. Veja quais são os seus interesses e seus ideais. É poder ter um seu consultório, ter o seu escritório,
seja da sua área, né? Trabalhar em algum, se formar para trabalhar em algum lugar e adquirir sua independência financeira, se forma e adentra no mercado de trabalho. Resolvida uma fase da sua vida, uma fase de interesse de ideal da sua vida, você começa a criar novos ideais, novos interesses. O interesse de constituir família, de começar a pensar em ter filhos, querer ter estabilidade financeira mínima para poder dar as condições de ter filhos, né? E aí, você já está em outra faixa. E aí, você começa a ter interesse de, ao longo do tempo, ver seus filhos crescendo, aprendendo, formando os seus primeiros conhecimentos, em que o seu desejo passa a ser de querer que os seus filhos tenham um futuro garantido, né? Uma tranquilidade. Nós que vamos tendo esse pensamento, que não dizer, vamos nos esquecendo, é porque vamos nos esquecendo que, ao menos a maioria de nós, né, precisou esforçar-se para ter tudo que tem. Recebemos as oportunidades de financiamento da nossa educação por nossos pais, e a partir do momento em que nos formamos e fomos adquirindo os nossos empregos, né? Vamos começando a procurar o nosso canto para morar, a construir família, a constituir família. Nós não ficamos precisando de receber herança dos pais, muitos de nós ainda os têm vivos. Não precisamos estar recebendo nenhuma dessas heranças, nenhuma dessas construções de patrimônio que eles tiveram, para simplesmente cruzar os braços e, como diz a música de Raul Seixas, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Foi justamente ter passado as necessidades de buscar emprego, de estudar, às vezes para concurso, depender da pessoa, de se esforçar para que a gente pudesse ter as coisas que tem. Não foi caindo do céu, não foi caindo de nenhum benefício dos nossos pais, a não ser o investimento em vida que fizeram para a nossa educação. Aquela ideia de, não, eu quero juntar um patrimônio, para deixar um patrimônio para meu filho, para eu ter estabilidade. Por quê? Pais ainda se encontram vivos e nós já estamos com família, com filhos, etc. Sem precisar desses patrimônios que juntaram, que amealharam a vida toda, à custa até da própria saúde. Mas vejam, depois de um tempo, os filhos vão saindo de casa e constituindo suas famílias, e nós, pais, começamos a ter o interesse em fazer uma nova faculdade, a faculdade que eu gostaria de fazer na minha adolescência, mas não fiz, porque na minha visão daquela época não me daria dinheiro, não me daria estabilidade. Eu queria fazer um curso, eu queria aprender língua, eu queria tocar instrumentos musicais, e agora me vejo na oportunidade de, não tendo mais filhos para cuidar, para dar sustento, eu poder fazer um curso de aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, fazer curso de pintura,
interesses e os ideais vão mudando. Tem um momento em que eu simplesmente quero ter uma casa à beira do rio, no campo, para escutar o cântico dos pássaros, o barulho do riacho e me sentir assim, reconectado com Deus. Entende como uma compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesses, de ideais e mais ainda, ao longo da vida, mudando os interesses e os ideais. Às vezes você está numa faixa etária, uma faixa de pensamento de interesse que entra em desconexão com a pessoa que você tem do lado. Você está com interesse de viajar, de curtir a vida diante de tudo que já construiu, e a pessoa que está do seu lado tem interesse em começar a formar patrimônio, interesse em comprar carro, interesse em comprar apartamento, e você já está em outra vibe. A vibe de querer viajar, de querer passear, de querer usufruir um pouco de tudo que foi construindo. Às vezes você olha para a pessoa do lado e se dá conta de que quando os meus filhos forem embora, é com essa pessoa que eu quero estar na varanda da minha casa, na cadeira de balanço, no fim de tarde, segurando as mãos. Já se perguntaram isso? A natureza é um mostruário dos recursos polifórmicos, dos recursos de várias formas, de vários modos, com o que a sabedoria divina plasmou, formou a criação. A natureza mostra os recursos de diversas formas em sementes para o uso na nossa vida, os diversos benefícios, para as frutas, os frutos, as raízes, os diversos recursos em diversas formas. A natureza mostra isso, no modo como a sabedoria divina plasmou, formou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo, e nem a rosa as da violeta. Mas você já consegue, enquanto eu vou falando o nome das flores, você já consegue ver o uso que a gente faz delas no dia a dia? O cravo como condimento para os diversos pratos, para as diversas experiências gastronômicas. As rosas e violetas para os buquês, para enfeitar os relacionamentos, para enfeitar os lares. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original. Cada fruto não amadurece fora da época prevista. E mais, cada um a seu tempo. Imagine você agora que todos nós somos frutos do plantio sublime. Cada um de nós tem o seu momento particular de amadurecer. Particular a cada um.
tem o seu momento de transformação, de entrega à luz sublime. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução, que eu acabava de dizer. Somos os frutos do Pai Celeste que vamos amadurecendo, evoluindo em faixa muito particular de cada um. Respeitemo-nos uns aos outros, compreendamo-nos, acolhamo-nos uns aos outros, sem exigir nada do outro, mas oferecendo-se, doando-se pelo bem, com o bem e para o bem. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós. Veja, o próprio texto diz: é justo, é compreensível que a gente procure estar na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. É um absurdo isso. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Respeitemos o momento de evolução de cada um. Abstenhamos-nos de violentar os nossos semelhantes moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada um é uma criatura única, com papel definido, o emaranhado da vida. Cada criatura vive em determinado plano da criação. A criação tem vários planos em paralelo que se harmonizam como só a inteligência suprema sabe fazer. Cada criatura vive em determinado plano da criação segundo as leis do Criador. Amparemo-nos. Aqui em nosso setor de ação pessoal, venhamos a ser nós mesmos. Então amparemos os outros e amparemo-nos em nosso setor de ação pessoal, para que a gente não venha querer moldar o outro e, portanto, a gente consiga não ser moldado pelo outro. Consigamos ser nós mesmos, respeitando e sendo respeitados. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que sejamos. Uma bênção. Eu espero de algum modo, na minha pequenez, ser nesse instante, quem sabe, uma bênção na sua vida. Respeitando o seu momento, respeitando o seu credo, respeitando os seus interesses e seus ideais. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemos
a ser uns para os outros bênção. É isso que o Supremo Senhor espera que nós sejamos uns para os outros. E aí, fascinado com essas reflexões que nosso irmão Emmanuel nos traz dessa obra, nesse capítulo. Se você gostou, curte, não deixa de curtir. Isso nos faz perceber, conseguir avaliar melhor forma de abordagem dos textos, dos parágrafos, das reflexões. Comenta o que você gostou, o que você acha que a gente pode melhorar. Comenta também o que te fez chacoalhar, o que te fez refletir profundamente no que tenhamos comentado. Esquece. Compartilha com outras pessoas que possam receber esses textos, essas reflexões, tocando-lhes positivamente. Guarda só para si. Então é importante que a gente compartilhe a luz. A gente se vê na próxima reflexão, no próximo capítulo e no nosso próximo encontro.